Servidão Humana, do Somerset Maugham. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu vou comentar este livro aqui de um autor que eu gosto muito, que é o Somerset Maugham. Não é dos mais bambambãs, tal. Ele mesmo brincava dizendo que ele era o primeiro do segundo escalão, mas é um autor que me agrada, é uma leitura agradável. Ele é o mesmo autor de O Fio da Navalha, sobre o qual eu já fiz vídeo aqui. A magnum opus dele é Fio da Navalha, inclusive. E também O Gosto e Seis Vinténs, também já fiz vídeo aqui. Eu reli este livro depois de muitos anos. Eu acho que eu havia lido uns 15 anos atrás e eu lembrava de poucas coisas. Temos aqui um romance de formação. Um gênero de romance muito comum no século XIX. Este livro aqui, o tempo do narrado, é finzinho do século XIX, comecinho do século XX. A gente tem aqui 20 anos na vida do Philip Carey. Ele, um órfão, né, já começando aí o enredo, ele, com 9 anos, ele perdeu a mãe, o pai havia morrido havia poucos meses, então, sim, no intervalo de meses, ele perdeu o pai e a mãe. Filho único, ele tinha um pé torto. E aí ele foi morar com um tio que era pastor protestante, né? E não tinha filho, né? Ele já era de mais idade, não tinha filhos. Ele e a esposa não tinham filhos. Não sabia muito bem lidar assim com criança. O tio dele, uma pessoa fria, né? Bem objetiva, fria. E a tia dele era um pouco mais carinhosa. Uma parte bem marcante deste livro, foi uma das partes que eu não esqueci, né, desde a primeira leitura, é que ele, quando criança, nessa época que foi morar com o tio, ele pediu a Deus. Nessa idade, a criança, ela tem a fé que obrigam ela, a criança, a ter, né? Então, assim, o tio, pastor protestante, falou que se ele orasse muito, o pé dele ia sarar, ele ia curar o pé e ele ia andar direitinho e tal. Aí ele pediu muito para Deus para curar o pé dele e tal, estipulou uma data para ele acordar com o pé bom e não acordou. E depois ele achou que era muita ousadia, né, ter estipulado uma data, né, e tal, orou, porque o tio falou que a gente não teve fé suficiente, então orou, e aí não continuou com o pé torto. E aí ele começou a desconfiar, né, dessa crença cega, assim, ele se tornou ateu mais adiante, quando jovem. Mas aqui já foi o estopim para ele começar a não entrar muito na vibe desse discurso religioso, né? Principalmente do tio tal. O tio, uma pessoa fria. Este também é um livro um pouco autobiográfico. Então, o próprio Somerset Maugham tem um pé torto, né? E agora eu não lembro se ele foi morar com o tio também, né? O autor foi morar com o tio e tal, mas a questão do pé torto, de ter estudado medicina, que é o que o Philip aqui no futuro vai fazer, o autor também fez. Então é meio autobiográfico. Como um bom romance de formação, a gente tem aqui a formação do Philip para a vida. Então, assim, vai para isso, colégio interno, né? Lá pelos 9, 10 anos, passa por todas as dificuldades de uma criança com o pé torto, né? Pense, motivo de chacota, né? A criançada é cruel. Passa por todas essas dificuldades, aí resolve que não quer fazer faculdade, tio é contra, aí ele quer ir para a Alemanha, então ele vai para a Alemanha, fica um período lá e tem as aventuras dele lá. Depois ele volta, vai trabalhar tipo, no escritório de contabilidade, né, já em Londres, não se dá bem também, e sempre o tio criticando, a tia meio que apoia ele e tal. Resolve ir para a França estudar artes plásticas, ele resolve que vai ser pintor, aí conhece novas pessoas, conhece pessoas interessantes e tal, sempre a questão do pé. E aí, acho que depois de 2 anos, percebe que ele seria um pintor medíocre, nunca daria em nada, e volta, né, o tio xinga, né, porque a gente também tem que entender o tio. Qualquer pai, né, qualquer tutor, ficaria em cólicas com um comportamento desse, uma criatura que não sabe o que quer. Então, assim, desistiu de fazer faculdade, vai tentar vir na Alemanha, depois vai tentar não sei o quê. E nada dá certo, dilapidando um pouco da herança que ele recebeu do pai. Então, assim, o pai morreu, o pai e a mãe, eles eram até bem de vida e tal, só que não sabiam gastar, não sabiam economizar, enfim. Deixou uma herança módica para ele e com a qual ele vivia. Só que ele tinha que, para ter uma vida tranquila, ele
teria que ser econômico, porque aquela herança ia ser o suficiente até ele se formar e aí se estabelecer profissionalmente, ter um emprego e tal. Né? Mas ele acabou não fazendo bem isso. E aí vocês devem estar se perguntando, por que este livro se chama Servidão Humana? Disse que ele foi para a França, não deu certo, né, ser pintor, voltou. E aí ele começou a estudar, ele resolveu seguir a profissão do pai, que era o quê? Medicina. Ele resolveu lá estudar medicina. E aí a gente sabe, né? Sempre foi um estudo longo, né? De pelo menos uns 5 anos, tal, ele começou a estudar. E aí ele fez novos amigos e tal. No começo do curso, ele foi com um amigo numa lanchonete lá. E lá ele encontrou uma garçonete totalmente antipática, tal. O amigo dele ficou meio interessado e ele achou a menina antipática, enfim. Resumindo a história, ele acabou perdidamente apaixonado por essa garçonete, a Mildred. Ele racionalmente sabia que ela não tinha nada de interessante. Atributos físicos não tinha lá essas coisas, era uma pessoa comum, né? O corpo até reto demais e tal. Ela era terrivelmente antipática, uma pessoa totalmente egoísta e interesseira. Estava interessada num bom partido. Uma pessoa oca, vazia, sem cultura, sem... Ele ficava se perguntando o que viu nela, mas ainda assim estava perdidamente. Ele faltou assim, ser o tapete para ela pisar em cima. E aí ele foi dilapidando, né, o pouco da herança dele com ela. Então dava presentes... e isso e aquilo, e ela sempre maltratava ele, totalmente antipática, não era ingrata. Por que é servidão? Porque ele se sujeitou a coisas que a maioria das pessoas não se sujeitaria. A maioria das pessoas com boa autoestima, né? Eu acredito que o pé torto dele tem abalado muito a autoestima, o que o fez, né, se colocar nessa situação. Por quê? Ele dava presentes para ela, aceitava que ela saísse com outros, por quê? Porque ela brigava com ele e aí ele voltava como um cãozinho e cedia em alguma coisa, nem era namorado nem nada. Ela deixava ele beijá-la de vez em quando, porque sabia que ela ia ganhar presentes, então se ele nem tinha condições, mas dava, sem poder. E aí ele sempre cedia, então deixou que ela se encontrasse com outros, né? E porque ela estava em busca de um bom partido e tal. Gente, é spoiler, é um pouquinho de spoiler, mas sem isso não dá para explicar o porquê o título do livro, porque que o livro é interessante. Porque isso, ele conhecendo a Mildred, acontece na metade do livro. Se eu não falar isso, como ela é, por que fazer um vídeo sobre esse livro? Não tem motivo, né? Mas eu não vou contar o final, não vou contar tudo que ele faz por ela. É só para vocês terem uma ideia, assim, de como ele é. Eu vou contar só algumas coisas, mas a coisa vai ficar pior. Então, assim, a vida inteira ela pisoteia. Não vou dar mais spoiler, isso é só o começo do que acontece nessa relação deles, mas ela vai fazer isso sempre. Ela vai, volta, humilha e ele se rebaixa mais um nível, né? Eu lembro até que tem um diálogo que eu não esqueci durante esse tempo todo, né, antes da releitura, que eu não sei lá o que ele fala pra ela fala, você não é um gentleman. Ele fala assim, você acha que se eu fosse um gentleman eu ia gostar de uma vagabunda feito você? E é só isso que eu vou contar dessa história, eu não vou contar mais nada. Mas esse comecinho da Mildred eu tinha que contar, porque senão vocês iam achar que isso é um romance muito sem graça. E não é, né? Não é. A gente acompanha o Philip, a gente se condói com a situação dele, ele passa por maus bocados com a Mildred, depois também sem a Mildred. E é uma leitura agradável, é um calhamaço, não pense... Ó, essa edição aqui tem 560 páginas em fonte pequena. Ó, só para vocês terem uma ideia. Fonte super pequena. Então, é um livro assim que leva um tempo para ler, mas é uma narrativa fluida, é agradável. Ele não é descritivo, como os livros do século XIX, mas é que conta 20 anos da vida do Philip, né? Tudo que acontece, os amigos,
E a gente vai se envolvendo com a história. A gente fica com muita raiva nessa passagem aqui da Mildred, que vai e volta da vida dele. E eu especialmente fico com muita raiva, porque eu não gosto de homem bobo, me irrita homem bobo. E ele é panaca, assim, sabe? Ela faz dele gato e sapato. Pra mim, um cara assim me irrita tanto quanto um cafajeste, sabe? Não sei explicar, me irrita demais. Então, aqui uma sugestão de leitura para vocês desse autor que eu gosto muito. Eu tenho até interesse em fazer O Que Esperar do Morram. Eu sei que ele não é um autor muito conhecido, mas eu ainda tenho mais um livro dele ali para ler. E depois que eu ler esse livro, eu vou fazer um apanhado da obra dele. O que vocês podem esperar desse autor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever neste canal caso ainda não seja inscrito, de curtir este vídeo e de me seguir no Instagram, O Que Vi do Mundo. Obrigada, beijos e tchau, tchau.